E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam me ouvindo bem. Essa é a minha tentativa de trazer as minhas caminhadas pro YouTube. Bom, eu tentei, vou admitir aqui, eu tentei a gente fazer vídeos mais roteirizados, né, bonitinhos e tal pro YouTube, mas não deu muito certo não. E eu falei, poxa, o que eu posso fazer para ter YouTube, que é um grande sonho meu, de forma que a gente não perca a essência também daquilo que temos no TikTok, que é essas minhas caminhadas, basicamente. Pensei, bom, o YouTube dá a oportunidade da gente ir mais profundamente nos temas. Então, para isso, eu rolei esse plano, que é basicamente sair com um tablet pra gravar a qualidade um pouco melhor. Então, se você veio por aí, prazer, meu nome é Lucas Badico, sou dev, mentor e apaixonado por programação. Estou com a minha colinha aqui dos assuntos que a gente vai discutir hoje. Pode se preparar que a gente vai falar de Unity, Turbo 8 e Terraform. Não sei se vocês estão ligados, mas o Terraform tá passando por um BO parecido com o Unity, parecido com o que o Turbo 8 passou. Mas a gente também vai falar sobre Unity, sobre por que game devs usam tanto game engines. O main topic é Unity. Eu comecei a estudar programação por causa de desenvolver games. Eu entendo razoavelmente bem Unity. Meu primeiro job como programador foi realizando um desafio no Unity. Depois fiz outras coisinhas pequenas lá dentro. Então eu tenho uma certa familiaridade. E eu sei o que o Unity oferece. Que, por exemplo, eu hoje, mesmo com quase 10 anos de experiência, não consigo oferecer sem uma ferramenta como o Unity. Vamos lá, por que a gente usa uma game engine? A verdade é que um game em si, ele é um subproduto de outras ferramentas. Então o game engine, ela vai oferecer pro game dev várias ferramentas bem úteis e que, se ele tiver de criar essas ferramentas outra vez a cada novo jogo que ele faz, você acaba perdendo muito tempo do game dev. A gente já tinha games engine nas grandes empresas e ainda tem. Por quê? Porque essas grandes empresas não querem pagar os royalties que as engines Unreal, Unity cobram, porque é muito dinheiro. A gente já chega lá, o modelo de precificação deles não é. Eles não ganham pouca coisa, eles não queriam pagar. E aí eles vão, como eles são grandes e eles têm o recurso para investir, eles vão lá e criam a própria engine e todos os times daquela empresa usam. Um exemplo bem legal disso é a engine usada do novo Street Fighter. Uma engine nova. Não era uma engine que foi usada antes no Street Fighter. Foi usada, se eu não me engano, no Resident Evil. Então, as empresas reaproveitam as game engines para poder ganhar tempo. O que algumas empresas fizeram? Começaram a vender suas game engines para que game dev não associados às empresas pudessem usá-las. E aí eles podem focar apenas no jogo. Um exemplo disso é a Unity. A empresa que fez a Unity, ela era uma empresa que tinha feito um jogo que não fez sucesso nenhum. Eles perderam dinheiro. Eles tiveram de pivotar para começar a ganhar dinheiro com o investimento que eles fizeram. Então, para vocês terem noção, diferente da Unreal, a gente entra na Unreal, a Unity é uma game engine de jogo falido originalmente. Depois eles começaram a investir nisso, ganharam dinheiro. Depois da Unity, outras engines começaram a ir para o mesmo modelo. A Unreal 4 foi aberta ao público, se eu não me engano. A Unreal 1, 2 e 3 era uma engine fechada, que a empresa vendia para game studios, mas não vendia para desenvolvedores independentes, em um modelo um pouco diferente. Na Unreal 4 eles adotaram um modelo de precificação parecido com o da Unity e aí começaram a fazer dinheiro. O que é interessante, primeiro que me faz questionar, a Unity ganha muito dinheiro. Por que eu digo isso? Porque se eles não ganhassem, a Unreal não teria copiado eles. Bom, a gente sabe por que a gente precisa de game engine, a gente entende onde elas vieram e aí entra um problema dessas game engines. O que eu vejo de grande problema e que é o grande X da questão na situação atual da Unity. Essas game engines, essas ferramentas têm um dono e eles têm um direito. Eles podem fazer o que eles quiserem. Unreal, Unity, eles podem fazer o que eles quiserem com essas tecnologias. Bom, então eles mudaram lá como vai cobrar. Agora vai cobrar de uma forma que basicamente o desenvolvedor independente não vai conseguir mais usar a Unity. Talvez eles mudem, talvez, mas não acredito, tá? Porque pelo que eu entendi, a Unity foi comprada por uma empresa e essa empresa comprou a Unity pensando exatamente nesse modelo de precificação. Então, eu acredito que não é o pessoal da Unity, sei lá, o board diretor da Unity que tá fazendo isso. Eles são pressionados a mudar esse modelo, porque a empresa que comprou a Unity comprou porque queria implementar esse modelo. Pelo que eu entendi, o jogo ali, xadrez, é esse. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estão obedecendo. Quem comprou não é do ramo de game, não entende. É do ramo de software, mas software a gente vai falar é bem diferente de games e tá perigando perder. Vamos falar então sobre open source. Qual que é a diferença de um open source? Um open source, querendo ou não, e aí que a gente já vai entrar no Turbo 8, também tem um dono, tem uma empresa que é o dono. Por exemplo, o Turbo 8 foi criado e é mantido pelo Service Signal, que é a empresa do Date8. Eu lá com o Date8 foi, ele não gosta de TypeScript. O Turbo 8 originalmente tinha TypeScript, como muita ferramenta de GS tem TypeScript. E ele tem a opinião de que não precisava do TypeScript. Ele foi lá, junto com uma patotinha dele, e removeu o TypeScript. Só que, mesmo os top contributors que não eram da Trinity Signal, tinham muito mais colaborações que o próprio Date8, que o cara que abriu o PR, e se opuseram a essa mudança, não foram ouvidos. E aí entra o ponto, pô, mas o open source não é para ouvir a comunidade? Sim, o open source é para ouvir a comunidade. Mas qual que é o poder da comunidade, uma vez que ela não é ouvida? Quando sim, e tem um open source ali. O poder da comunidade, como eu falei num videozinho lá, rede de dancinhas, não é fazer barulho, não é abrir milhões de PR, não é spamar o repo original. O poder da comunidade é se unir e dizer, tá bom, essa direção que vocês estão levando,
eu não gosto, não acho boa. Alguém também não acha bom? Porque se não é bom, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma versão alternativa, porque eu posso. Código é aberto, eu posso ir lá e forcar esse código. Isso não pode acontecer com uma Unity. Primeiro, que a gente não tem acesso ao código-fonte. Segundo, que mesmo que a gente tivesse acesso, mesmo que a Unity vendesse o código-fonte pra gente, o direito de mudança tá na licença. E o ownership continua sendo dono da Unity. Ele não abriu. Então, o que acontece? A gente não pode fazer isso, mesmo que tivesse acesso ao código-fonte. Perceberam os detalhes? A gente tem vários exemplos open source que pode fazer. Aconteceu no Bitcoin, teve uma cisma entre a comunidade e abriram 2 outros projetos. Mas um caso que está acontecendo agora, e que se você é da comunidade dev, eu recomendo que você estude, entender essas coisas, é o que está acontecendo com o Terraform. A HashiCorp sempre desenvolveu os projetos dele, baseando-se em open source, com muita ajuda da comunidade, com uma permissão totalmente aberta, só que eles decidiram mudar. Eles mudaram as permissões de alguns projetos, eu acredito que não só o Terraform, só que o Terraform é o que a comunidade mais abraçou. Isso causou um problemão para a comunidade. Por quê? Porque o que faz agora? Tem tanta coisa em Terraform virou padrão de mercado, é maior do que a HashiCorp. Mas a HashiCorp está no direito de mudar, porque é também um open source. E eles que criaram originalmente, então eles têm o direito de mudar. O que a comunidade fez um fork Terraform antes dessa mudança. Começou o OpenTF, que é a versão aberta do Terraform. Percebeu onde está o poder? O que vai acontecer? A comunidade agora não vai mais colaborar com o Terraform originalmente, colaborar com o OpenTF. Se a HashiCorp quiser as contribuições da comunidade nos seus projetos, ela tem que dar um jeito de deixar o OpenTF e o Terraform intercambiáveis. Senão, as pessoas que usaram originalmente o OpenTF não vão poder migrar seu código para o Terraform. Isso acontece também, é uma situação bem parecida com os casos do Kubernetes e o OpenShift. O OpenShift é uma versão de Kubernetes da Oracle. E a Oracle contribui muito com o Kubernetes e deixa essas duas versões intercambiáveis. A diferença é que quando você instala um OpenShift, você tem um monte de coisas na sua mão, um monte de facilitações. Eu não sei se a HashiCorp vai fazer a mesma coisa com o Terraform, mas talvez aconteça. Esse é o ponto. Então, nosso poder como comunidade é ir lá e abrir um fork e começar a manter o fork, e não o projeto original. O projeto original se desviou das suas virtudes. Então, todo BO com Turbo 8, não sei o que, eu acho que é muito burburinho, muita treta da bolha dev, sendo bem sincero, porque era só abrir o fork, abrir um blog post dizendo, olha, não concordamos com o date change, estamos aqui disponibilizando uma versão anterior a essa mudança. Se quiser usar essa versão e dar manutenção, que à vontade. Minha visão, não vai acontecer. Por quê? Porque o Turbo 8, na verdade, não é tão forte assim. O pessoal de Rails, que é muito fã do date change que usa, então eles não vão querer se indispor com o seu ídolo. Então, pra mim, vai ficar só na treta, só nas discussões. E na versão do Unity, no caso do Unity, o que a gente faz? Primeiro, eu questiono você, game dev, é um game dev mais pro game designer, ou seja, você vai conhecer e criar os aspectos mais de jogo mesmo. Então, você tem que entender muito mais do que a Game Engine te entrega e muito menos do que a programação te entrega, porque tem essa diferença. E você, game dev mais programador, porque aí é um cara que vai entender mais programação, vai ser um cara mais tradicionalista, que entende design pattern, entende de hardware e todas essas coisas. Existem esses 2 tipos de game dev. Todo mundo começa meio que igual, conhecendo a Game Engine. Então, quando eu comecei, eu conhecia a Unity, não conhecia criar jogos como uma profissão gigantesca. Não, eu conhecia a Unity. E muita gente conhece a Unity. O que vai acontecer? Tem que migrar de ferramenta. O que eu recomendo ferramenta para você migrar? Digo para você migrar para Godot. Por quê? A Godot é uma ferramenta open source, então nunca vai acontecer isso. E se acontecer, você tem o poder de abrir um fork, a comunidade pode abrir um fork, mas ela é bem mantida pela comunidade. Ela tem muitas características parecidas com a Unity, inclusive depois da versão nova que introduziu o Vulkan e tudo mais. Ela incorpora muitas coisas do próprio Unreal, muitas ideias que a Unreal traz, ela coloca em ação também. Mas tem um ponto ali na Godot que eu acho que é melhor até do que a Unity. A Unreal tem também, mas não é muito popular, mas cível, que é você game dev, que quer se tornar o programador, o especialista programador, pode desenvolver para Godot dando C++. Então, você vai estar se preparando melhor, sabendo Godot, do que o próprio Unity, entendeu? Por que eu digo isso? Porque game dev, que é especialista em programação, ou programador de jogos, não game designer, ou especialista na criação das fases e tudo mais, né, de desafios, jogabilidade, mas o especialista programador, ele tem que saber C++. Ele não tem pra onde fugir. É uma grande barreira. Se desde o início você tá sendo exposto a C++, cara, você tá à frente. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham curtido esse formato experimental. Percebi que em vários momentos eu não estava olhando para a câmera, preciso mudar isso, mas estamos aprendendo. Também percebi que fica muito wobble, né? Não sei ainda como resolver isso. Muito obrigado. Sigam aí o canal e sigam nas outras redes sociais. E mandem perguntas, vamos discutir. Mandem sua opinião sobre esses temas. O que você acha, a importância do open source para sua carreira e vamos continuar esse papo.